Hoje é quinta-feira de milagres. O poder de Efatá se manifesta agora. O céu não apenas te observa, mas te convoca para algo extraordinário. Este não é um dia comum, mas o momento agendado pelo Criador para sua vitória. Uma voz profética rompe barreiras e uma palavra de autoridade ecoa em seu espírito. Efatá, abra-se. Este decreto implacável destrói muros invisíveis, desfaz correntes de dúvida e derruba argumentos que te mantêm preso. Deixe o seu Efatá e sua intenção de hoje nos comentários e comente de onde está assistindo. Existe uma sensação que muitos de nós conhecemos bem. Uma angústia silenciosa que aperta o peito e rouba o fôlego. É a sensação de estar preso, de enfrentar portas fechadas em todas as direções. Você olha para frente e vê um muro intransponível. Olha para trás e vê o caminho bloqueado. Para os lados, apenas becos sem saída. É como se a vida, ou uma área específica dela, estivesse sob um cerco invisível, uma força que impede o avanço, que sufoca a esperança, que silencia a voz da alma. Você tenta, luta, empurra, mas as portas permanecem cerradas, pesadas, inabaláveis. A cada tentativa frustrada, a dúvida se instala, roendo a fé como um parasita implacável. Será que um dia isso vai mudar? Você se pergunta, a voz embargada pela frustração. Será que estou destinado a viver assim, limitado, confinado, impedido de alcançar meu potencial, de viver a plenitude que sei que existe? Essa é a experiência de muitos. É a dor de ter dons sem palco, sonhos sem caminho, potencial sem oportunidade. É a sensação de ser um gigante acorrentado em um espaço minúsculo. É a surdez espiritual que impede de ouvir a voz de Deus claramente. É a cegueira que impede de ver as oportunidades. É a mudez que impede de declarar a fé e a vitória. É um estado de bloqueio total. Pense por um momento na área da sua vida onde você mais sente essa pressão. Pode ser financeira, com dívidas que se acumulam e a prosperidade que parece sempre fora de alcance. Pode ser profissional, com portas de emprego que não se abrem, promoções que não vêm, um negócio que não decola. Pode ser na saúde, com enfermidades persistentes que roubam a vitalidade e a alegria. Pode ser nos relacionamentos, com muros de comunicação, solidão, conflitos que parecem insolúveis. Pode ser na sua vida espiritual, com uma sensação de distanciamento de Deus, orações que parecem não passar do teto, uma luta constante contra a apatia ou a tentação. Em cada uma dessas áreas, o bloqueio se manifesta de forma única, mas a sensação é a mesma. Impotência diante de algo que parece maior que você. Uma barreira que você não consegue transpor com suas próprias forças. Você se sente como um rio represado, com a água acumulando pressão, mas sem ter por onde fluir. A energia está ali, o potencial está ali, mas a passagem está bloqueada. E a cada dia que passa, a pressão aumenta, a frustração cresce e a esperança diminui, gota a gota, como uma torneira pingando em uma pia vazia. Mas eu tenho uma palavra para você hoje, uma palavra que vem de uma fonte eterna, uma palavra que não conhece barreiras, que não reconhece limites, que não se curva diante de nenhuma fortaleza. É uma palavra que foi pronunciada há milênios, em um contexto específico, mas cujo poder ecoa através dos séculos e se manifesta com força total nos dias de hoje. Essa palavra é Efatá. Efatá significa abra-se. É um decreto divino, uma ordem celestial, uma chave que destrava o que está trancado, que remove o que está impedindo, que libera o que está preso. Não é apenas uma sugestão, não é um pedido, não é uma oração hesitante. É uma declaração de autoridade, proferida por aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Efatá, abra-se. Vamos mergulhar na origem dessa palavra, no momento em que ela foi proferida pela primeira vez.
conforme registrado nas Escrituras Sagradas. Em Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37, lemos sobre Jesus deixando a região de Tiro e Sidom, passando pela Decápolis e chegando ao mar da Galileia. E ali trouxeram-lhe um homem que era surdo e mal podia falar, e imploraram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. A condição desse homem era terrível. A surdez o isolava do mundo, do som das vozes, da música, da natureza. A dificuldade na fala o impedia de se expressar plenamente, de compartilhar seus pensamentos, seus sentimentos, suas necessidades. Ele vivia em um mundo de silêncio e comunicação limitada. Era um bloqueio sensorial e social profundo. A multidão, movida pela compaixão e pela fé no poder de Jesus, o trouxe até ele, pedindo um milagre, um abrir para aquele homem. Jesus, então, fez algo notável e profundamente simbólico. Ele o tirou do meio da multidão, levando-o para um lugar à parte. Isso não era apenas uma questão de privacidade. Era um ato de intimidade, de foco individual. Ele estava se conectando com aquele homem em um nível pessoal, longe do burburinho e das expectativas da multidão. Em seguida, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem. Pense na delicadeza e na autoridade desse toque. Os ouvidos estavam fechados, selados pelo silêncio. O toque de Jesus era o contato divino com a área do bloqueio. Depois, Jesus cuspiu e tocou na língua do homem. A língua mal podia falar, presa pela mudez. O cuspe, em algumas culturas antigas, era associado à cura e ao poder. O toque na língua era a ativação do órgão da fala, a liberação da voz. E então, o momento culminante. Jesus olhou para o céu. Esse gesto significava que o poder que ele usaria não vinha dele mesmo, mas do Pai Celestial. Era uma demonstração de dependência e alinhamento com a vontade divina. Ele gemeu. Esse gemido não era de fraqueza, mas de profunda compaixão, e talvez até de uma santa indignação contra os efeitos devastadores do pecado e da enfermidade na criação de Deus. Era um gemido que carregava o peso da humanidade e a força do poder divino prestes a ser liberado. E então, ele proferiu a palavra que ecoaria pela eternidade, a palavra que estamos liberando sobre sua vida hoje. Efatá. O que aconteceu em seguida foi instantâneo e completo. A Escritura diz: imediatamente os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou, e ele começou a falar claramente. Imediatamente, não houve processo gradual, não houve terapia, não houve espera. Os ouvidos que estavam surdos se abriram para captar todos os sons. A língua que estava presa e mal articulava palavras se soltou para falar claramente, talvez pela primeira vez em anos, ou talvez pela primeira vez em sua vida, de forma inteligível. O bloqueio foi removido. A prisão do silêncio e da mudez foi desfeita. A vida daquele homem foi radicalmente transformada por uma única palavra de autoridade divina: Efatá. Este milagre não é apenas uma história bonita sobre cura física. É uma parábola poderosa sobre a condição humana e o poder transformador de Cristo. A surdez e a mudez física representam as barreiras espirituais que nos impedem de ouvir a voz de Deus e de falar a sua palavra com ousadia. Quantos de nós somos surdos para a direção divina, para os sussurros do Espírito Santo, para as verdades da Escritura? Quantos de nós somos mudos, incapazes de orar com fé, de testemunhar com convicção, de profetizar com autoridade, de louvar a Deus com a plenitude do nosso ser? Esses são bloqueios espirituais que nos confinam, que limitam nosso relacionamento com Deus e nosso impacto no mundo. Mas a palavra Efatá, proferida por Jesus, é a chave para a quebra desses bloqueios. Quando Jesus diz Efatá sobre sua vida,
Ele está liberando o poder para que seus ouvidos espirituais se abram para ouvir a voz do Pai como nunca antes. Ele está liberando o poder para que sua língua espiritual se solte para declarar a fé, a vitória, a esperança e para profetizar a vida sobre circunstâncias de morte. Ele está removendo a cera da distração, o ruído do medo, as correntes da dúvida que têm silenciado a sua voz e obscurecido a voz de Deus para você. Este milagre nos ensina que Jesus não apenas pode curar enfermidades físicas, mas ele tem a autoridade para remover qualquer tipo de bloqueio, seja ele físico, emocional, mental, financeiro ou espiritual. A mesma palavra que abriu os ouvidos e a língua daquele homem há 2000 anos está disponível hoje para abrir as portas que estão trancadas em sua vida. Efatá. A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus ou seus representantes agindo em seu nome proferiram palavras ou realizaram ações que resultaram em aberturas. Pense em Pedro na prisão, em Atos capítulo 12. Herodes o prendeu, planejava executá-lo. Pedro estava sob guarda pesada, algemado entre 2 soldados com sentinelas na porta da prisão. Humanamente falando, não havia saída. A porta estava duplamente trancada, mas a igreja orava incessantemente por ele. E no meio da noite, um anjo do Senhor apareceu. Uma luz brilhou na cela. O anjo tocou em Pedro, despertando-o. Disse: "Levante-se depressa." E as algemas caíram de suas mãos. O anjo então o instruiu a vestir-se e segui-lo. Eles passaram pela primeira guarda, depois pela segunda, e então chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse portão era uma barreira final, pesada e segura. Mas o que aconteceu? O portão se abriu por si mesmo diante deles. Efatá. A porta se abriu. Não foi Pedro que a empurrou, não foram os soldados que a destrancaram. Foi uma intervenção divina, uma abertura sobrenatural que libertou Pedro de uma situação de morte certa. Este é o poder de Efatá em ação em uma prisão física. Agora, conecte isso à sua própria vida. Onde você se sente aprisionado? Pode ser uma prisão de dívidas, onde os juros e as contas parecem algemas que o prendem a um ciclo interminável. Pode ser uma prisão emocional, construída por mágoas passadas, traumas, medos que o impedem de sentir alegria e paz. Pode ser uma prisão mental, com pensamentos negativos, crenças limitantes, ansiedade que o mantém cativo. Pode ser uma prisão espiritual, com vícios, culpas ou uma sensação de estar desconectado da presença de Deus. Em cada uma dessas prisões, há portões de ferro que parecem impossíveis de abrir. Mas assim como o portão de ferro se abriu para Pedro, o poder de Efatá pode se manifestar para abrir os portões da sua prisão hoje. Não por sua força, mas pela força do Espírito Santo, agindo em resposta à fé e à oração. Seus grilhões podem cair. Os portões que o confinam podem se abrir por si mesmos. Pense também em Paulo e Silas na prisão em Filipos, em Atos capítulo 16. Eles foram açoitados severamente e lançados na prisão, com os pés presos no tronco. A situação era dolorosa e humilhante. Mas à meia-noite, em vez de reclamar ou desesperar, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. O que aconteceu a seguir? Houve um grande terremoto, de tal forma que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as cadeias de todos se soltaram. Efatá. Não foi apenas a porta deles que se abriu, mas as portas de todos os presos. E não foram apenas as algemas deles que caíram, mas as correntes de todos. O louvor e a oração liberaram um poder que abriu portas e quebrou cadeias para muitos. Isso nos ensina que a nossa libertação, o nosso Efatá, muitas vezes pode impactar e liberar outros ao nosso redor. Sua oração e sua fé não são apenas para você.
elas podem ser a chave para a abertura na vida de outras pessoas também. E a adoração no meio da dificuldade é um catalisador poderoso para a manifestação de Efatá. A ideia de abrir também se aplica à visão e ao entendimento. Em Lucas, capítulo 24, após a ressurreição de Jesus, 2 discípulos caminhavam para Emaús, desanimados e confusos. Jesus se aproximou deles, mas eles não o reconheceram. Seus olhos estavam impedidos de vê-lo. Jesus caminhou com eles, explicou as Escrituras, mas eles continuavam sem reconhecê-lo. Foi somente quando ele sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e lhes deu, que seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram. Efatá. Seus olhos espirituais foram abertos para ver a verdade, para reconhecer a presença de Jesus. Quantas vezes caminhamos pela vida, cegos para a presença de Deus, cegos para as oportunidades que Ele coloca diante de nós, cegos para a verdade da Sua palavra? Nossos olhos podem estar fisicamente abertos, mas espiritualmente vendados pela dúvida, pelo medo, pela distração, pela incredulidade. Mas o mesmo Jesus que abriu os olhos dos discípulos no caminho de Emaús pode proferir Efatá sobre seus olhos espirituais hoje. Ele pode remover as vendas, dissipar a escuridão e permitir que você veja a sua mão agindo em sua vida. Veja o caminho que Ele preparou para você. Veja a glória que Ele deseja revelar. Considere também o cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10. Ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ao ouvir que Jesus de Nazaré estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Jesus parou e o chamou. Bartimeu, jogando a capa de lado, um sinal de que estava deixando para trás sua antiga vida de mendicância, saltou e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu te faça? Bartimeu respondeu: Mestre, que eu possa ver novamente. Jesus disse: Vá, a sua fé o salvou. E imediatamente ele recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Efatá. Seus olhos foram abertos, a cegueira física foi curada. Mas isso também representa a cegueira espiritual que nos impede de ver a Jesus claramente, de ver seu propósito para nós, de ver o reino de Deus. Há muitas coisas que tentam nos calar quando clamamos por Jesus, vozes de dúvida, de crítica, de desânimo. Mas precisamos gritar mais alto como Bartimeu. E quando clamamos com fé, Jesus para, nos chama e pergunta o que queremos. A resposta deve ser clara: queremos ver. Queremos que nossos olhos espirituais sejam abertos para discernir a vontade de Deus, para reconhecer suas bênçãos, para ver o futuro que Ele planejou. E o poder de Efatá está disponível para abrir seus olhos hoje. Além de ouvidos, língua e olhos, a Bíblia fala sobre a abertura do entendimento. Em Lucas capítulo 24, versículo 45, após aparecer aos discípulos e mostrar-lhes as mãos e os pés, Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Efatá, sobre o entendimento. Antes disso, eles tinham dificuldade em compreender que o Messias precisava sofrer e morrer e ressuscitar. As profecias pareciam confusas, mas quando Jesus abriu o entendimento deles, tudo se encaixou. As Escrituras ganharam vida. A verdade foi revelada. Quantas vezes lemos a Bíblia e ela parece um livro fechado, difícil de entender, sem relevância para a nossa vida? Quantas vezes ouvimos pregações ou ensinamentos e a mensagem parece não penetrar? Isso pode ser um bloqueio no entendimento espiritual. Mas o mesmo Jesus que abriu o entendimento dos discípulos pode abrir o seu hoje. Ele pode remover a névoa da confusão, dissipar a escuridão da ignorância espiritual e dar-lhe clareza e revelação da sua palavra.
Seus olhos da mente podem ser abertos para compreender as profundezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Efatá, sobre o seu entendimento. A Bíblia também fala sobre a abertura dos céus. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, no batismo de Jesus, lemos que assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Efatá, sobre os céus. Os céus se abriram para confirmar a identidade de Jesus e para derramar o Espírito Santo sobre ele. Em Atos capítulo 7, versículo 56, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Efatá, sobre os céus, para Estevão. Ele recebeu uma visão gloriosa no meio do sofrimento. A abertura dos céus representa acesso direto à presença de Deus, revelação divina e o derramamento do Espírito Santo. Muitas vezes sentimos que os céus estão fechados sobre nós, que nossas orações não chegam, que a presença de Deus está distante. Mas o poder de Efatá pode abrir os céus sobre sua vida. Pode trazer um derramar fresco do Espírito Santo, novas revelações da glória de Deus, um senso renovado da sua presença e favor. Os céus podem se abrir para você hoje, liberando bênçãos e poder que você nunca experimentou antes. Então, vemos que Efatá não é apenas sobre cura física de surdez e mudez. É um princípio espiritual que se aplica a qualquer área da vida onde há bloqueio, confinamento, cegueira, surdez, mudez ou falta de entendimento e acesso. É o poder divino para remover barreiras e liberar o fluxo da vida, da luz, da comunicação e da bênção. Por que, então, enfrentamos tantos bloqueios? Por que as portas parecem tão frequentemente fechadas? Há múltiplas razões, e é importante abordá-las para saber contra o que estamos lutando. Uma das principais razões é a incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 19 diz: Assim, vemos que eles não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. A incredulidade é um bloqueio poderoso. A dúvida sobre o poder de Deus, sobre sua vontade de nos abençoar, sobre nossa própria dignidade para receber, pode criar um muro invisível que impede a manifestação dos milagres. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, sua cidade natal, por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. A incredulidade fecha as portas do céu e fecha as portas das oportunidades terrenas. Ela nos mantém presos em nossa zona de conforto ou desconforto, porque não acreditamos que algo melhor seja possível ou acessível para nós. A incredulidade sussurra mentiras. Você não é bom o suficiente. Deus não se importa com isso. É impossível. Já tentei antes e não funcionou. Essas mentiras se tornam barreiras autoimpostas que nos impedem de sequer tentar bater na porta, ou de acreditar que ela se abrirá quando batermos. Outro bloqueio é o medo. O medo paralisa. Ele nos impede de dar passos de fé, de assumir riscos calculados, de sair da zona de segurança. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo do desconhecido, o medo de não ser capaz, o medo de que as coisas deem errado. O medo nos mantém confinados, nos impede de explorar novos territórios, de abraçar novas oportunidades. Ele cria uma prisão mental e emocional que é tão real quanto uma prisão física. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo escreve: Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não vem de Deus. Ele é uma ferramenta do inimigo para nos manter pequenos, calados e paralisados. Ele fecha as portas do nosso potencial e nos impede de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. O pecado pai também cria bloqueios.
Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: Mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, de modo que ele não os ouvirá. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Ele impede a livre comunicação, o acesso à sua presença, o fluxo das suas bênçãos. Culpa, vergonha e a persistência em padrões de comportamento que desagradam a Deus podem fechar as portas para a comunhão e para a manifestação do favor divino. Isso não significa que Deus nos abandona, mas que a nossa própria condição espiritual cria um impedimento na conexão. O arrependimento e a busca por santidade são chaves para remover esse tipo de bloqueio. Existe também a oposição espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12 nos lembra: Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há um inimigo que não quer ver você avançar, que não quer ver você prosperar, que não quer ver você cumprir seu destino em Deus. Ele usa táticas para criar bloqueios, engano, desânimo, tentação, oposição direta. Ele tenta fechar as portas da oportunidade, semear discórdia em relacionamentos, atacar sua saúde, injetar pensamentos de dúvida e medo. A luta contra essas forças requer discernimento espiritual e o uso das armas espirituais que Deus nos deu. Finalmente, às vezes os bloqueios podem ser resultado do tempo de Deus ou de lições a serem aprendidas. Nem toda porta fechada é um ataque do inimigo ou resultado do nosso pecado. Às vezes, Deus fecha uma porta para nos proteger, para nos redirecionar, para nos ensinar algo importante antes de nos levar para o próximo nível. Nesses casos, a abertura vem no tempo certo de Deus, e a nossa parte é confiar, ser paciente e aprender o que Ele quer nos ensinar no processo. No entanto, a palavra efatá, mesmo nesse contexto, pode ser uma declaração de fé, de que a abertura virá no tempo oportuno, e uma oração para discernir a vontade de Deus e o tempo certo. Independentemente da causa do bloqueio, a boa notícia é que o poder de efatá, o poder de Jesus Cristo, é maior do que qualquer barreira. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Ele tem a autoridade para proferir abra-se sobre qualquer situação que o esteja mantendo cativo. Agora, como aplicamos essa verdade poderosa em nossa vida hoje? Como ativamos o poder de efatá? Primeiro, identifique a área de bloqueio. Seja honesto consigo mesmo, onde você sente que as portas estão fechadas, onde você se sente surdo, mudo, cego ou preso. Nomeie essa área. Seja específico. É sua vida financeira? É seu casamento? É sua saúde? É sua carreira? É sua vida de oração? É um hábito que você não consegue quebrar? É um sonho que parece impossível? Segundo, lembre-se da autoridade de Jesus. A palavra efatá não é mágica. É a palavra de Jesus, o Filho de Deus, aquele que venceu a morte e o inferno. Sua autoridade é absoluta. Ele não apenas pede que as portas se abram, ele decreta que elas se abram. Ele ordena que as cadeias se soltem. Ele manda que a escuridão se dissipe. Medite na grandeza e na autoridade daquele que proferiu essa palavra. Terceiro, use sua fé como um catalisador. A fé é a moeda do reino de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é acreditar que Ele fará algo, especificamente para você, nesta situação. Sua fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Mateus 17:20. A fé é o que permite que o poder de Deus flua em sua vida. A fé de quem trouxe o homem surdo e mudo a Jesus foi crucial. A fé de Bartimeu o levou a gritar e a receber sua visão. Sua fé
É o que ativa o efatá divino sobre sua situação. Quarto, declare efatá sobre o seu bloqueio. Assim como Jesus proferiu a palavra, você, como filho de Deus e representante do reino na terra, tem autoridade para declarar a palavra de Deus sobre sua vida e circunstâncias. Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 23, Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. O monte representa o obstáculo, o bloqueio. Você pode falar com autoridade para o monte da sua vida. Você pode falar efatá para a porta fechada. Você pode falar efatá para a prisão que o confina. Não é falar por falar, é falar com fé na autoridade de Jesus e no poder da sua palavra. Vamos ser mais específicos. Se o bloqueio é financeiro, declare: efatá, finanças abram-se. Efatá, portas de prosperidade abram-se. Efatá, as fontes de provisão divina abram-se sobre minha vida. Apoie isso com passagens bíblicas como Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Declare essa promessa sobre sua vida. Declare que o suprimento de Deus está sendo liberado. Declare que as dívidas estão sendo dissolvidas. Declare que as oportunidades financeiras estão se manifestando. Efatá. Se o bloqueio é na sua saúde, declare: efatá, meu corpo seja curado. Efatá, a enfermidade saia. Efatá, a saúde divina se manifeste. Apoie com passagens como 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Declare que pela fé nas feridas de Jesus, a cura é sua por direito. Declare que a vida de Deus flui em cada célula do seu corpo. Declare que a fraqueza está sendo substituída pela força. Efatá. Se o bloqueio é nos relacionamentos, declare: efatá, comunicação aberta e honesta. Efatá, muros de separação caiam. Efatá, o amor e o perdão fluam. Apoie com passagens como Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Declare que o Espírito Santo está trabalhando nos corações, removendo a dureza, trazendo entendimento mútuo, restaurando a comunhão. Declare que a solidão está sendo quebrada e relacionamentos saudáveis estão sendo estabelecidos. Efatá. Se o bloqueio é na sua mente com pensamentos negativos, ansiedade ou depressão, declare: efatá, minha mente seja liberta. Efatá, os pensamentos de Cristo dominem. Efatá, a paz de Deus reine. Apoie com Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Declare que você tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Declare que toda fortaleza mental está sendo derrubada. 2 Coríntios 10, 4, 5. Declare que a verdade de Deus está substituindo as mentiras do inimigo e as crenças limitantes. Efatá. Se o bloqueio é na sua vida espiritual, com falta de desejo pela oração, leitura da Bíblia ou uma sensação de distanciamento, declare: efatá, meus ouvidos espirituais se abram para ouvir sua voz. Efatá, minha língua espiritual se solte para louvar e profetizar. Efatá, meu coração se abra para sua presença. Efatá, os céus se abram sobre mim. Apoie com Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Declare que a fome e a sede por Deus estão aumentando em você. Declare que o Espírito Santo está reavivando seu espírito.
Declare que a comunhão com o Pai está sendo restaurada e aprofundada. Efatá. Quinto, haja em fé. A fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Declarar Efatá não é um substituto para a ação. É um chamado para agir em fé. Se você declara Efatá sobre suas finanças, isso pode significar buscar sabedoria financeira, criar um orçamento, procurar uma nova oportunidade de renda ou semear com generosidade. Se você declara Efatá sobre sua saúde, isso pode significar cuidar melhor do seu corpo, buscar ajuda médica se necessário, adotar hábitos saudáveis. Se você declara Efatá sobre seus relacionamentos, isso pode significar iniciar uma conversa difícil, perdoar alguém, buscar aconselhamento. Se você declara Efatá sobre sua vida espiritual, isso significa dedicar tempo para orar, ler a Bíblia, buscar a comunhão com outros crentes. A ação em fé demonstra a Deus e ao mundo que você realmente acredita que a porta se abriu ou está se abrindo, e você está disposto a passar por ela. Sexto, seja persistente. Nem sempre a abertura acontece de forma instantânea, como no milagre do homem surdo e mudo. Às vezes, a persistência na oração e na declaração é necessária. Jesus ensinou sobre a importância da persistência na oração na parábola do amigo importuno, Lucas 11:5-8, e na parábola da viúva persistente, Lucas 18:1-8. Continue batendo na porta. Continue declarando Efatá. Continue agindo em fé, mesmo que você não veja resultados imediatos. A perseverança demonstra a profundidade da sua fé e da sua determinação. Sétimo, esteja preparado para o que vem depois da abertura. Quando uma porta se abre, novas responsabilidades e desafios podem surgir. O homem que ouviu e falou teve que aprender a viver em um mundo de sons e a usar sua voz. Pedro, após ser libertado da prisão, teve que continuar seu ministério, enfrentando novos desafios. Paulo e Silas, após o terremoto, tiveram a oportunidade de evangelizar o carcereiro e sua família. A abertura de Deus não é apenas para nosso conforto, é frequentemente para nos capacitar a cumprir nosso propósito e a abençoar outros. Esteja pronto para o novo que Deus trará para a sua vida. Esteja pronto para caminhar pelo novo caminho que Ele abriu. Vamos retornar ao poder da declaração. Há uma força criativa na palavra falada, especialmente quando alinhada com a palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Nossas palavras moldam nossa realidade. Se constantemente declaramos negatividade, medo e limitação, estamos construindo muros ao nosso redor. Mas se declaramos fé, esperança e as promessas de Deus, estamos liberando o poder para derrubar esses muros e abrir portas. Declarar Efatá não é apenas repetir uma palavra, é liberar uma confissão de fé baseada na autoridade de Cristo. É dizer ao diabo, às circunstâncias e até a si mesmo: o bloqueio acabou, Deus está agindo, a porta está se abrindo. A repetição estratégica de Efatá serve como uma âncora espiritual. Em meio à tempestade, em meio à confusão, em meio à aparente imobilidade, a palavra Efatá nos lembra do poder que está disponível. Quando a dúvida sussurra, impossível, declare Efatá. Quando o medo grita, você não consegue, declare Efatá. Quando as circunstâncias berram, nunca vai mudar, declare Efatá. Cada vez que você proferir essa palavra com fé, você estará reforçando a verdade de que Deus tem a última palavra sobre sua situação. Você estará alinhando sua boca com a boca de Jesus, que proferiu essa palavra com poder absoluto. Vamos intensificar essa declaração agora. Onde você precisa de uma abertura, identifique-o. Visualize a porta fechada, o muro intransponível, a corrente que o prende.
Agora, com toda a fé que você pode reunir, declare comigo: Efatá, sobre suas finanças. Que as portas da escassez se fechem e as portas da abundância se abram agora. Que o suprimento venha de fontes inesperadas. Que a sabedoria para gerenciar e multiplicar seja liberada. Efatá, Efatá, sobre sua saúde. Que a enfermidade seja repreendida. Que a cura flua em seu corpo. Que a vitalidade seja restaurada. Que cada célula se alinhe com a vida de Cristo. Efatá, Efatá, sobre seus relacionamentos. Que os muros de comunicação caiam. Que o perdão prevaleça. Que o amor seja restaurado. Que a solidão seja quebrada e a comunhão floresça. Efatá, Efatá, sobre sua mente. Que a escuridão se dissipe. Que a ansiedade e o medo percam o poder. Que a paz de Deus inunde seus pensamentos. Que a clareza e o discernimento sejam seus. Efatá, Efatá, sobre sua vida espiritual. Que seus ouvidos se abram para ouvir a voz do Pai. Que sua língua se solte para louvar e profetizar. Que seu coração arda com paixão por Ele. Que os céus se abram com sua presença e poder. Efatá, Efatá, sobre sua carreira e propósito. Que as portas de oportunidade se escancarem. Que o favor de Deus o cerque. Que você encontre o caminho para cumprir seu destino. Que seu trabalho prospere e glorifique a Deus. Efatá, Efatá, sobre qualquer área de bloqueio, sobre qualquer prisão, sobre qualquer limitação, sobre qualquer impossível. Em nome de Jesus, Efatá, abra-se, solte-se, venha para fora, seja livre. Sinta o peso sendo removido, sinta as correntes se quebrando, sinta as portas se abrindo. A atmosfera ao seu redor está mudando. A mesma autoridade que Jesus demonstrou em Marcos 7, 31, 37 está disponível para você neste momento, através da fé nele e no poder da sua palavra. Este não é um exercício vazio, é uma liberação de fé que move o coração de Deus e ativa as forças celestiais em seu favor. Lembre-se de que quando Estevão viu os céus abertos, foi no momento de maior oposição e sofrimento. A abertura de Deus muitas vezes acontece no meio da batalha, não depois dela. Sua situação atual pode ser o palco perfeito para a manifestação de Efatá. O que impede a manifestação completa desse poder? Frequentemente, é a nossa própria hesitação, a nossa dúvida persistente, a nossa relutância em acreditar que algo tão grandioso pode acontecer conosco. É a voz do inimigo que diz: é bom demais para ser verdade, ou você não merece isso. Mas a palavra de Deus é a verdade, e o dom de Deus é pela graça, não por merecimento. Sua capacidade de receber não depende da sua perfeição, mas da sua fé na perfeição de Cristo e na suficiência do seu sacrifício. Não se contente mais com portas fechadas. Não aceite mais a limitação como seu destino final. Você foi criado para a liberdade, para a plenitude, para a abundância, para manifestar a glória de Deus. Os bloqueios são temporários, mas o poder de Efatá é eterno. Imagine sua vida com as portas abertas. Imagine a liberdade de se mover sem restrições. Imagine a alegria de ouvir a voz de Deus claramente, de falar com ousadia, de ver o seu plano se desdobrando, de ter acesso irrestrito à sua presença e às suas bênçãos. Essa é a vida que Efatá torna possível. É hora de agir. É hora de parar de apenas desejar e começar a declarar. É hora de parar de apenas orar timidamente e começar a ordenar com fé. É hora de parar de apenas esperar e começar a caminhar na direção da porta aberta. Quebre o silêncio da dúvida com o som da sua voz declarando: Efatá. Quebre a escuridão da desesperança com a luz da sua fé. Quebre as correntes da inércia com a ação inspirada pelo Espírito. Não subestime o poder de uma única palavra proferida com fé por aquele que tem autoridade. Jesus proferiu Efatá, e o homem foi instantaneamente transformado. Você, em nome de Jesus,
pode proferir Efatá sobre sua situação, e as barreiras podem ruir. Este momento é um convite para você entrar em um novo nível de liberdade e fluxo na sua vida. As promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. 2 Coríntios 1:20. A vontade de Deus é a sua libertação, a sua cura, a sua prosperidade, a sua comunhão profunda com Ele, o cumprimento do seu propósito. Efatá está alinhado com a vontade de Deus para você. Se você está assistindo ou ouvindo isso agora e sente essa palavra ressoar em seu espírito, é um sinal. É um toque divino nos seus ouvidos espirituais, na sua língua espiritual, na sua mente, no seu coração. É o Espírito Santo ativando a fé em você para receber essa abertura. Não deixe que este momento passe. Capture-o. Aproprie-se dessa palavra. Faça dela sua declaração pessoal. Escreva-a. Fale-a em voz alta repetidamente. Fale-a sobre sua casa, sobre seu trabalho, sobre sua família, sobre seus sonhos. Deixe-me dar mais alguns exemplos práticos de como aplicar Efatá no dia a dia. Se você tem uma entrevista de emprego importante chegando, declare: Efatá, portas de oportunidade de emprego, abram-se. Efatá, favor divino sobre esta entrevista. Se você está enfrentando um problema de saúde específico, coloque a mão sobre a área afetada e declare: Efatá, nome da área do corpo ou da enfermidade. Abra-se para a cura de Jesus. Se você está lutando para se conectar com um ente querido, declare: Efatá, comunicação clara e amorosa, flua entre nós. Efatá, muros de mal entendido caiam. Se você se sente espiritualmente seco, declare: Efatá, meu espírito, abra-se para a presença de Deus. Efatá, rios de água viva, fluam em mim. Se você tem um projeto criativo bloqueado, declare: Efatá, criatividade e inspiração, fluam livremente. Efatá, novas ideias e soluções, manifestem-se. Seja ousado e específico em suas declarações. Lembre-se da fé da mulher com o fluxo de sangue que disse: Se eu tão somente tocar em seu manto, serei curada. Marcos 5:28. Ela agiu em fé e o poder de Jesus fluiu para ela. Sua declaração Efatá, acompanhada de fé e ação, pode liberar o poder de Deus em sua situação. O poder de Efatá não se limita a grandes milagres dramáticos. Ele opera nas coisas do dia a dia também. Pode ser a abertura de uma porta para um novo amigo, a solução para um pequeno problema que parecia insolúvel, um insight que você precisava, a força para perdoar alguém, ou a paz para superar a ansiedade. Cada pequena abertura é uma manifestação do poder de Deus agindo em sua vida. Celebre cada uma delas, pois são evidências de que o Efatá está operando. Existe uma urgência nesta palavra. As portas não permanecerão fechadas para sempre se você se recusar a aceitar essa condição. Deus está pronto para agir. O céu está alinhado com a sua libertação. O Espírito Santo está esperando você liberar sua fé e sua voz. Não adie mais. Não espere pelas circunstâncias perfeitas. O momento de declarar Efatá é agora. No meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da incerteza, é aí que a fé é mais poderosa e a manifestação mais gloriosa. Deixe para trás a mentalidade de vítima. Você não é impotente. Você tem acesso ao mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Efésios 1:19-20. Esse poder reside em você, através do Espírito Santo. E esse poder responde à fé e à palavra declarada em aliança com a palavra de Deus. Não permita que a decepção do passado o impeça de ter fé para o futuro. Talvez você já tenha orado por uma abertura antes e ela não veio da forma ou no tempo que você esperava. Não deixe que isso roube sua esperança. Deus trabalha de maneiras misteriosas e em seu próprio tempo perfeito. Talvez a porta que você queria que se abrisse não era a melhor para você,
Ou talvez houvesse lições que você precisava aprender antes da verdadeira abertura ocorrer. Recarregue sua fé. Levante-se novamente. Declare Efatá com uma fé renovada, crendo que Deus está trabalhando nos bastidores e que sua vontade para você é boa, perfeita e agradável. A história do homem surdo e mudo termina com as pessoas maravilhadas, dizendo: ele tem feito tudo muito bem. Faz os surdos ouvir e os mudos falar. Essa será a reação das pessoas ao verem o que Deus fará em sua vida. Elas verão a transformação, a libertação, a abertura e saberão que foi a mão de Deus. Sua vida se tornará um testemunho vivo do poder de Efatá. Então, respire fundo. Sinta a presença de Deus ao seu redor. Sinta a autoridade que Ele lhe concedeu em Cristo. Levante sua voz agora, não apenas em um sussurro, mas com convicção e força. Declare Efatá sobre a área da sua vida que mais precisa de abertura. Fale com a montanha, fale com a porta, fale com a corrente. Efatá, abra-se, em nome de Jesus. Efatá, solte-se, pelo poder do Espírito Santo. Efatá, venha para fora, para a glória de Deus Pai. Receba esta palavra em seu espírito. Permita que ela penetre nas profundezas do seu ser. Deixe que ela dissipe a dúvida e acenda a chama da fé. Acredite que, enquanto você declara Efatá, o céu se move, as barreiras cedem e as portas começam a se abrir. Este é o seu momento de Efatá. Este é o seu dia de milagre. As limitações estão caindo. O confinamento está sendo desfeito. A surdez espiritual está sendo curada. A mudez espiritual está sendo quebrada. A cegueira espiritual está sendo removida. O entendimento está sendo aberto. Os céus estão se abrindo sobre você. Não volte atrás. Não hesite. Continue declarando. Continue crendo. Continue agindo em fé. Sua libertação está em andamento. Sua vitória está garantida pela palavra de Cristo. Efatá. Enquanto você declara, imagine as portas se abrindo. Visualize a luz entrando. Sinta a brisa da liberdade. Ouça os sons que antes não podia ouvir. Sinta a capacidade de falar e se expressar livremente. Veja o caminho à sua frente claro e aberto. O poder de Efatá não se esgota. Ele está sempre disponível para aqueles que creem. É uma fonte inesgotável de libertação e oportunidade. Faça dessa palavra uma parte do seu vocabulário de fé. Use-a sempre que enfrentar um obstáculo. Use-a sempre que precisar de uma nova direção. Use-a sempre que sentir a necessidade de um toque divino. A jornada da fé é dinâmica. Haverá momentos de portas abertas e momentos de novos desafios. Mas com a chave de Efatá em suas mãos espirituais, você está equipado para enfrentar qualquer coisa. Você não precisa temer portas fechadas, porque você conhece aquele que tem a chave mestra para todas elas. A mensagem é clara. Jesus tem a autoridade para abrir o que está fechado. Sua palavra, Efatá, é a expressão dessa autoridade. Quando você se alinha com ele em fé e declara essa palavra, você libera o poder para ver a mudança acontecer. Não permita que nada ou ninguém o convença de que você deve permanecer na sua prisão. Não ouça as vozes que dizem que é impossível. Ouça a voz do Mestre que diz, Efatá, e creia que o que ele ordena, ele realiza. Sua vida está prestes a experimentar um novo fluxo. As áreas que estavam estagnadas começarão a se mover. As sementes que você plantou em fé, mas que pareciam não germinar, podem começar a brotar. Os sonhos que você guardou no coração, mas que pareciam inalcançáveis, podem começar a se tornar realidade. Tudo porque o poder de Efatá está sendo liberado sobre você agora. Este é o momento de se levantar e andar na plenitude do que Deus tem para você. As portas estão abertas. O caminho está livre. Sua voz foi liberada.
Sua visão foi restaurada. Seu entendimento foi aberto. Os céus estão se abrindo. Efatá, Efatá, Efatá. Que essa palavra ressoe em seu espírito e em sua vida. Que ela quebre cada corrente, derrube cada muro, abra cada porta que o impede de viver a vida abundante que Cristo veio lhe dar. Receba sua abertura hoje. Receba seu milagre agora. Em nome de Jesus. Amém.